Obrigado, prefeito, secretário Edson, secretária Elza, minha secretária, pessoal aí da empresa do consórcio, né, que vai desenvolver aí o programa. Bom, vou fazer uma passagem rápida aqui. Esse programa, ele iniciou lá no plano de metas, né, do prefeito Ricardo Nunes, Bruno Covas, que pactou com a sociedade a instalação das 20 mil câmeras, e agora, depois de um grande período aí de estudo e desenvolvimento, a gente teve consulta pública em agosto do ano passado, audiência pública, discutimos, fizemos o edital, soltamos o edital, discutimos com o Tribunal de Contas, até na Justiça a gente discutiu e, como o prefeito bem disse, o edital que foi à rua e que hoje a gente assina o contrato, é um edital melhorado, né? Um edital que vai trazer aí segurança para a população e segurança de execução desse programa. Então, pedi para passar o slide aí. Então, o projeto é uma plataforma integradora, uma plataforma que vai, além de integrar 20 mil câmeras próprias, ou 20 mil câmeras que a gente vai instalar, próprias da prefeitura, que a gente vai gerenciar, câmeras inteligentes, que vão trazer dados para que a gente possa melhorar tanto na segurança como em outros serviços, também a possibilidade de integrar mais 20 mil câmeras, né, essas câmeras privadas ou de concessionárias, que a gente vai agregar. Então, a plataforma pode chegar a 40 mil câmeras, e vai chegar, né, 40 mil câmeras até 2024. Basicamente, essas câmeras vão estar distribuídas nas regiões, né, por subprefeituras, equipamentos de saúde, de educação, de cultura, em parques, ou seja, em praças, áreas de grande circulação, áreas monitoradas tanto pela Guarda Civil Metropolitana quanto pelas forças de segurança, como áreas vulneráveis, né, de grande incidência de criminalidade. Então, esse é um pouco de onde estarão, né, distribuídas as câmeras. Aqui um pouco dos números, eles estão todos aproximados, né, mas, por exemplo, na região central, só a região central, nós teremos 3.300 câmeras. Zona Leste, cerca de 6 mil câmeras. Zona Oeste, 3.500 câmeras. Zona Norte, 2.700. E Zona Sul, 4.500 câmeras, totalizando aí as 20 mil câmeras próprias, né, que a gente vai integrar no sistema. Um custo mensal, foi a empresa que venceu, né, que foi aprovada, ela tem um custo mensal de 9,8 milhões. Lembrando que o edital ele teve a participação de 12 empresas ou consórcios, né? No caso aqui, quem venceu foi um consórcio. A gente fez uma prova de conceito para avaliar se, de fato, a solução apresentada atendia, né? A primeira não atendeu os termos do edital, a segunda, esse consórcio que hoje assina o contrato, atendeu na íntegra toda a exigência do edital, e aí por isso foi classificada e agora está aqui para assinar o contrato. Qual que é o objetivo? A secretária já deu um parâmetro também, mas qual que é o objetivo do projeto, né? Inicialmente, só o fato de ter 20 mil câmeras nas ruas já gera um efeito de prevenção, né? O efeito preventivo. A gente sabe que as pessoas, pelo fato de ter câmeras, elas deixam de cometer ou inibe você cometer um delito, você se aventurar aí em fazer qualquer tipo de transgressão penal pelo fato de existir as câmeras. Isso vai inibir, por exemplo, a gente tem um exemplo agora há poucos dias, numa operação que a gente teve ali na Cracolândia, que a gente viu que pessoas de outras cidades vêm para o centro de São Paulo, pessoas que tinham mandado judicial em Carapicuíba, um exemplo prático aqui, para daí que eles estavam aqui, e com a câmera, obviamente, isso vai desencorajar essa pessoa que estava já com mandato de busca, né, frequentar ambientes que tenha as câmeras monitorando. Aí a pronta resposta como a câmera inteligente ela gera alertas, então a gente vai receber isso na central, a gente consegue disparar equipes, pode ser equipe da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar, mas também pode ser equipe do SAMU, do CET, enfim, porque além disso, além das próprias câmeras, o sistema, ou seja, a plataforma integradora, ela integra sistema de despacho, o próprio sistema de alerta que eu já citei, ou seja, a gente conversa, a câmera conversa com outros sistemas que podem ajudar na pronta resposta. Hoje,
uma pessoa para chamar o SAMU, ela tem que ligar lá no telefone, né, de contato. Mas se a gente identifica na câmera um acidente que vai gerar um alerta, ou uma questão de trânsito que vai gerar um alerta, a própria central, em poucos segundos, aciona a CT, aciona o SAMU, enfim, orienta a CT para poder direcionar o trânsito e dar mais fluidez para o trânsito. Então, tudo isso vai estar integrado nessa plataforma, além das 20 mil câmeras. Então, ali tem a ação reativa, né? A ação reativa mesmo que a câmera gere o alerta, ou que aconteça um fato e a câmera não gere o alerta, mas a gente vai ter dados, né, da ocorrência para poder disponibilizar para a Polícia Civil, para o Judiciário, para o Ministério Público, enfim, ou para próprios outros entes. Vou citar um exemplo também prático, uma esquina que está tendo muito acidente. E aí a gente pode passar para o pessoal de trânsito para ver, estudar o porquê que está tendo acidente ali. É um buraco na via? É uma árvore que está avançando na vista dos motoristas e a gente trabalhar com aquilo. Então, ou seja, é uma integração mesmo, não só de segurança, mas também com os outros entes para prestar um melhor serviço público. E aí eu já entro, né, na fase de integração, né, que é justamente melhorar o serviço público ao integrar essas agências, né? E aí o céu é o limite nessa integração para prestar serviço público, né? E aí um pouco dos principais cenários. Então a gente vai ter câmeras em entradas da cidade, escolas e equipamentos de saúde, associada aos semáforos e trânsito inteligente, prédios e equipamentos públicos, praças e parques, e monitoramento urbano, que é o que eu disse, que é quando a gente utiliza as câmeras aí em locais de grande incidência da criminalidade, circulação de pessoas, grandes corredores. Aqui um pouco do cronograma. Então, agora a gente hoje está assinando um contrato, em até 2 meses. A empresa tem que disponibilizar para a gente já a plataforma com 200 câmeras funcionando. Para que é essa plataforma já em 2 meses com as 200 câmeras funcionando? Para a gente treinar as equipes, começar a proporcionar as integrações. Então, a plataforma vai funcionar num centro administrativo e não na central ainda, porque só em 6 meses, aí sim a gente vai ter a central, aí já com 5 mil câmeras, né? E aí depois temos até o final de 2020 as 20 mil câmeras, podendo chegar bem antes nas 20 mil câmeras, tanto pela instalação, nada impede da empresa instalar antes, né? A gente pede até que viu, Jorge? Quanto antes puder instalar para a gente, melhor, né? Também os 6 meses da central podem ser antecipados, tudo depende, obviamente, agora da gente sentar com a empresa para antecipar esses cronogramas. E além dessas 20 mil câmeras, aí tem as outras 20 mil câmeras que têm uma certa facilidade para a integração, porque elas já estão funcionando, né? Muitas delas. Então, os terminais de ônibus já tem câmeras, o próprio metrô já tem câmeras instaladas já nas ruas, né? Voltada para as ruas em prédios públicos, em prédios privados, que a gente pode integrar antes de chegar nas 20 mil câmeras, ou seja, chegar nas 40 mil câmeras já em 2024. Bom, é importante a gente passar um pouco pelos pontos polêmicos, aí o prefeito já falou, e bem falou aí, com relação ao reconhecimento facial. A biometria facial, né, que é o termo correto, ela é hoje a forma mais segura de você reconhecer que aquela pessoa é aquela pessoa. Os bancos hoje preferem a biometria facial do que a senha, né? Como é que a gente tem que tratar isso? Com a segurança e com a forma de operacionalizar de uma forma segura para que a gente não cometa o equívoco. A plataforma, né, a tecnologia da biometria facial, ela só vai levar pontos biométricos. Ela não reconhece cor, ela não reconhece nada, ela traz pontos biométricos da face. E o que a gente colocou no edital e está propondo é que, se a biometria do banco de dados se assemelhar com a imagem que for gerada em 90%, aí sim a plataforma vai trazer um alerta para o agente de segurança que vai estar lá na central, que vai conferir dados da base de dados e os dados que foram trazidos pela plataforma. Se de fato isso se configurar, aquela pessoa
pelo dado trazido, a gente dispara para um agente de segurança, aí pode ser a Polícia Militar, a Polícia Civil, a própria Guarda Civil Metropolitana, que vai lá e vai, obviamente, abordar a pessoa para ver se aquela pessoa de fato é ou não. Não é uma sentença o fato da pessoa ter sido reconhecida. Ela vai passar pelo judiciário, ela vai ter todo, né, o devido processo legal. Fato é que é muito mais seguro você ter o reconhecimento via biometria facial do que, por exemplo, ter aquela cariação que a pessoa é lá chamada a reconhecer uma pessoa durante um processo né, de reconhecimento da pessoa na delegacia, por exemplo. Você tem mais dados, e aí, obviamente, você pode, com o banco de dados bem estruturado, que hoje o governo federal tem, que a gente já tem convênio, que o governo do estado tem, a gente pode ter mais segurança na abordagem. E a ideia, como o prefeito disse, não é abordar mais, é abordar menos, né? Uma vez que você tem dados, você não precisa simplesmente abordar, você pode verificar se de fato aquele é um caso para abordagem ou não, ao invés de, só na fundada suspeita, o agente policial, seja ele qual for, ir lá e fazer a abordagem. Então, nós temos subsídios anteriores à abordagem para poder fazer a convicção do agente policial que está em campo. E não podemos, temos que tratar também de outra polêmica, peço até para voltar o slide. No início do edital, eu sei que poderia ser objeto de pergunta aqui, no início do edital, na tradução do manual da Câmara, foi trazido para o edital 2 termos, um era cor da pele e o outro era vadiagem. Esteve no primeiro edital. Isso não fazia parte, nunca fez parte do projeto, rastrear a vadiagem, rastrear pessoas por cor de pele, até porque a biometria não reconhece cor de pele, né? Ela reconhece pontos biométricos. Simplesmente era a tradução do manual da Câmara que fala. No manual, eu aconselho até os fabricantes retirarem isso, mas fala lá que ele consegue identificar quando uma pessoa está muito tempo parada, né? Ou seja, ele usa esse termo, vadiagem, ou também reconhecer pessoas por cor de pele. Sumariamente, nós tiramos, inclusive, o próprio prefeito pediu, Júnior, não faz sentido isso, e a gente falou, de fato não faz, prefeito, isso não faz parte do projeto. Retiramos no dia seguinte, antes mesmo do edital chegar na fase de licitação, a gente já retirou. Então, é importante esclarecer, porque ainda durante um longo período essa dúvida foi sendo questionada para a gente. Nunca foi o objetivo do edital, o que estava lá era só uma tradução da Câmara que foi erroneamente incluída. Bom, pode passar? Aqui são dados que o prefeito já deu também com relação lá, nós citamos lá a questão da Bahia, né, dos 77 foragidos, o próprio Estados Unidos, que teve anteriormente muita resistência com relação ao reconhecimento facial e que a gente agora, isso são matérias agora de 2017, 2023, 2022, que estão retornando, né, com a atuação do reconhecimento facial. Pode passar. E aqui um pouco da LGPD, que o prefeito também falou. Nós criamos aí uma política de segurança da informação, cibernética, e integridade e ética, ou seja, nós criamos uma política para dar segurança para a informação, a segurança cibernética, ou seja, para vazamento de dados, e a integridade ética, ou seja, como eu vou usar esses dados que estão armazenados de forma segura, como eu vou usar eles. Então, nós criamos uma política que foi para o caderno do edital, foi incluída no edital, e que a gente agora coloca em prática com a implantação do Smart Sampa. O relatório sobre impacto e proteção de dados, ou seja, nós estamos comprometendo no edital a semestralmente a gente colocar se a plataforma gerou erros, se ela como está sendo corrigido, inclusive a empresa de 6 em 6 meses tem que fazer essa validação. Ó, a plataforma está errando aqui, vamos corrigir. Seja ela qualquer ou possibilidade de erro, a gente já corrige de 6 em 6 meses. Isso também está no edital e é uma garantia de que a gente avança sempre com o projeto. O Conselho de Gestão e Transparência, esse Conselho de Gestão, o prefeito também citou ele vai tratar, por exemplo, quem tem acesso aos dados, qual que é o nível de acesso aos dados que essa pessoa pode ter. Então, para uma pessoa ter um login do sistema, ela vai ter
que passar por uma aprovação desse conselho, que conta, inclusive, como o prefeito disse, com a participação da Controladoria Geral do município. Esse é um das funções do conselho. E as informações armazenadas, isso é uma preocupação também que gera, se o dado não foi relevante, ou seja, uma pessoa passou pela câmera ali, no máximo em 30 dias, o sistema elimina essa informação, elimina a imagem e os dados. Agora, teve uma ocorrência, teve um delito, aí esse dado é armazenado para ficar disponível para a justiça, né, armazenado de forma segura, para a gente disponibilizar para a justiça, para as forças policiais poderem fazer a investigação no caso. Certo? Pode passar? Bom, é isso, prefeito, é um pouco do que a gente está apresentando aí. Acho que, como o senhor bem disse, o projeto que nasceu lá em 2021 ainda, né, com a proposta da instalação de 20 mil câmeras no plano de metas, evoluiu bastante, a gente está garantindo a segurança, está garantindo a integridade, a individualidade das pessoas e a segurança dos dados através desse avanço que o edital teve. Obrigado. Agora a gente vai fazer a assinatura do autorizo. Prefeito Ricardo Nunes faz a assinatura do autorizo para a contratação de serviços para implantar vídeo monitoramento por câmeras com análise, visualização via plataforma web e integração com outros sistemas na cidade de São Paulo. Podemos dar início às perguntas? Claro. Nós temos um vídeo aqui, prefeito, que uma das consorciadas cedeu para a gente, que é um pouco um exemplo da atuação da Câmara num caso. Esse caso aqui foi um caso, o Christian, da empresa está ali, ele pode me corrigir se eu falar alguma coisa, mas é o caso de um atentado, de uma tentativa, um atentado a uma escola, né, que eles conseguiram rastrear pelo carro, tá vendo? Não tem reconhecimento facial, nada, só pela cor, pelo modelo do carro, puder soltar aí, acho que é um exemplo bom de como funciona